Que alegria estar com você. Estamos começando a partir de agora para todo o Brasil, aqui de Curitiba, TV Evangelizar, programa A Vida em Foco, o seu programa de todas as tardes, comigo, Carol Tormena, para falar sobre assuntos que são muito relevantes para a sua família, para você. Por isso que nós transmitimos 24 horas de programação, transmissão via satélite, transmissão canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje a gente pega um desses assuntos que acaba sendo desconfortável até para os pais perceber sinais e lidar com a situação com as crianças, com os pré-adolescentes, com os adolescentes, que são sinais da sexualidade precoce nessas crianças. Então nós vamos falar com uma especialista no assunto, a Jéssica, que já está aqui. Ela tem muitos atendimentos de jovens, de pré-adolescentes, de crianças e vai nos ajudar com certeza com este tema. Também vamos falar sobre endividamento, que dessa vez pega mais as mulheres. Por que será que as mulheres estão assumindo mais dívidas e saindo do controle? Então fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é de grande interesse das famílias, principalmente você que é mãe, você que é avó, os pais com certeza, e que não somente as famílias, né, Jéssica? Algo que as próprias crianças sofrem da consequência desse, eu estou falando aqui sinais da precocidade da sexualidade, né? Eu queria que você explicasse um pouco pra gente o que é falar da sexualidade nas crianças, porque a gente não está falando de nenhum ato sexual, certo? Você pode introduzir para nós esse tema e seja muito bem-vinda. Claro, queria agradecer pelo convite também. Acho que esse tema é muito importante até por conta da diferença que tem muitas pessoas, né, que às vezes não tem muito conhecimento mesmo. Uhum. A sexualidade é uma coisa, o sexo em si é outra. Certo, essa é a diferença que a gente tem que ter aqui, né? Exatamente. Tá. Porque uma das questões que causa mais prejuízos, inclusive, né, nas crianças, é porque muitos pais, inclusive, não têm um pouco desse conhecimento dessa diferença e acabam tendo receio para ensinar, para trazer uma educação sexual adequada para as crianças. Então, por que causa muito prejuízo? Um dos maiores motivos é por falta da educação sexual adequada, né? Então a gente está falando de comportamento, nós estamos falando de como lidar com o assunto. É muito mais teórico isso aqui que a gente está falando, né? Exatamente. Mas que é muito importante. Que é muito importante, exatamente. Porque assim, o que a educação sexual vai trazer para essa criança? Primeiro, vai trazer valores, né? Valores que a criança, é importante para a criança ela ter conhecimento, ter compreensão desses valores que ela precisa, né, preservar, enfim, como a questão do corpo, né? Então, a educação sexual é isso que vai influenciar para a criança, por exemplo, né, algumas crianças que hoje em dia que tem muito, né, que é assistir vídeos ali, enfim, acabar tendo às vezes essa necessidade de sensualizar de alguma maneira diante de algumas danças ali, enfim. Mas se houver uma educação sexual adequada para essa criança, ela vai entender dos valores do próprio corpo. Ela vai ter conhecimento do próprio corpo dela, o que vai acabar inibindo essa necessidade de sensualizar ou erotizar o próprio corpo dela, sabe? Tá. Assim, a criança, que a gente tá falando de que idade aqui, mais ou menos? Isso varia ou não? Olha, criança em si, né? Essas crianças que têm... Porque assim, essa sensualidade, digamos assim... Ela pode acontecer em criança essa muito novinha ou não? Pode, dependendo do que ela acessa. Como, por exemplo, hoje. Existem crianças com 3, 4 anos que estão assistindo vídeos, né? E estão reproduzindo isso. Mas por não ter esse conhecimento, o que isso está... Na inocência. Elas são inocentes, mas elas estão imitando algo. Estão imitando algo que estão vendo. Como mas, por exemplo, vídeo. essa imitação de uma dança, por exemplo, né? Que é algo que a gente não está falando de um filme inadequado aqui. Isso. Nós estamos falando de conteúdos abertos, isso, certo? Isso. Não classificados, acho que é o termo adequado, né? Essa criança que está imitando, ela
ela ainda assim sofre algum tipo de, eu não sei se seria vergonha ou de algum incômodo, ou o que é que causa isso numa criança que não tem a noção do que significa? Isso depois ela vai ter essa noção? Isso vai ter uma consequência futura? Como que funciona isso? Os prejuízos são a longo prazo e a curto prazo, por exemplo, se uma criança não tem uma percepção adequada sobre o próprio corpo, né? Por exemplo, quando ela sensualiza de alguma maneira, ela não tem uma noção do valor do corpo dela para ela. O que isso pode prejudicar? Um abuso sexual, e a criança não saber que está tendo esse abuso sexual, né? Mas a longo prazo, um dos prejuízos que causa, como por exemplo, é na autoestima. Por quê? Porque se ela começa a imitar, ela começa a comparar o corpo dela com um corpo adulto, por exemplo. É incomparável, né? Exatamente. Primeiro que é incompatível. Não tem como, né? Então ela acaba, de uma certa maneira, acaba impactando ali na autoestima dela. Ela começa a desenvolver uma baixa autoestima, começa a desenvolver uma necessidade, né, de expor aquele corpo. Então, quando ela estiver ali adolescente, ela não vai ter, como eu disse, aquela compreensão do meu corpo, ele tem muito valor para mim, eu preciso cuidar. Então, assim, um dos prejuízos que acaba causando muito é na autoestima, um deles, né? Porque existem N prejuízos. Imagino que esse seja o mais direto, né? Mas muita coisa deve ser explicada, talvez, por um comportamento inadequado que começa inocentemente. Às vezes até os pais, eu acredito que muitos acham que não tem nada a ver, porque pelo fato da criança ser inocente, para ela só tá brincando, ela só tá imitando. Acho que muitos pais nem têm a noção disso também, né? Não tem. Inclusive, por isso que foi, como eu iniciei, a importância que seria, né? O que os pais terem esse conhecimento, né? Do que a sexualidade, do que é a sexualidade e o que é o sexo, né? Eu acredito assim, se muitos pais, né, terem essa compreensão, não, sexualidade é importante, por isso, proporcionarem essa educação sexual adequada, né? Ela com certeza vai inibir vários prejuízos ali, enfim, né? Vai fazer com que não venha esses tipos de prejuízos desde a infância, né? Infância, adolescência, ali, enfim. Mas os prejuízos sempre é a curto e a longo prazo também. Tá. Jéssica, pra gente trazer de uma forma mais prática esses sinais para os pais observarem. Se a gente está falando de comportamento, poderia aqui citar, por exemplo, você mencionou as danças, que são mais sensualizadas, que são inapropriadas para a idade. Alguns vão falar que é inapropriada até para adulto, mas enfim, para criança, indiscutivelmente. Então, o tipo de dança, o tipo de conteúdo que vê, e esse conteúdo que nós estamos falando aqui seria em redes sociais, em YouTube, Instagram, de outros adultos fazendo o que talvez para eles é normal, né? Não estamos falando de conteúdo explícito. Poderia dizer conteúdos de música, eu poderia mencionar a forma como se veste, a forma como ela se porta, se mostra, se ela parece mais adulto do que criança. Como nesses exemplos, assim, quais que mais saltam para os pais falarem assim, opa, isso aqui parece que a minha criança está um pouco avançada. Daí para a gente entender como agir também, né? Aí a gente entra, inclusive, um pouco sobre a adultização, né? Como, por exemplo, a vestimenta que você trouxe. Esse é um dos sinais que seria muito importante, sim, observar. Como, por exemplo, uma criança, né? Ter uma necessidade ali maior, buscar ali se vestir, ter aquela vestimenta igual o adulto. A adultização é uma extensão porque ela escolhe. Do adulto. A gente está sempre nessa escolha dela, para como ela se vê, é isso, né? Não é o pai ou a mãe querendo que ela se vista daquele jeito, às vezes ela tá pondo só porque está sendo mandada, não é isso. É ela escolher algo que é incompatível com a idade, é isso? Às vezes acontece, sabe? Dos pais influenciarem de alguma maneira, mas assim, não porque eles fazem, não, eu quero fazer um mal aqui, não. É por não ter uma compreensão mesmo do que aquilo pode causar. Às vezes existem, né, alguma mãe que quer colocar, por exemplo, uma maquiagem na filha, uma unha pintada na filha. Tá tudo bem, só que existe uma fase específica para que ela, né, para que ela comece a desenvolver isso. Porque, as crianças, por exemplo, elas se desenvolvem, elas aprendem, o cérebro delas funciona por categoria. Então, por exemplo, se ela é criança, se ela entende, bom, eu estou na fase infância, né?
ela vai se desenvolver corretamente, ela vai passar por essa fase da infância, depois ela vai para a fase da adolescência. Então, vai entendendo aquela categoria e vai se específica. comportando de acordo também, né? Exatamente. Então, se existe essa ultrapassagem, digamos assim, né? Então, uma vestimenta ali mais adultizada, vai ficar confuso para ela, porque ela não vai entender que ela está na fase infância, sabe? Ela vai se adultizar. E o que acontece? Aquela fase infância fica inibida. E aí, ela cresce com uma adulta, digamos assim, um pouco mais infantil. Por isso que eu disse que os prejuízos ela não é nem adulta, ela fica imatura para uma adulta. Exatamente. E para criança, ela fica precoce. Isso. Tá. Exatamente. Ela não vive nenhuma das fases, entendi. Ela acaba não vivendo de uma forma adequada, né? Aquela infância dela, entendendo que, essa vestimenta aqui é legal para uma pessoa maior, essa vestimenta é legal para você. Então, assim, óbvio que para criança é adequado, sim, ela se expressar, ela expressar o gosto dela, mas para isso vai precisar ter os pais direcionando essa criança, né? Direcionando o que é adequado. A criança, ela não sabe, né? Não tem ela uma pode compreensão brincar, mas ampla. o escolher Exatamente. por muito tempo vai ser os pais que vão fazer isso, que é para dar esse direcionamento. Por isso que a importância desse direcionamento dos pais, sabe? Tá. E às vezes, assim, como eu disse, às vezes tem pais, né, que não têm muita compreensão, então eles entendem, não, tenho que deixar né, livre mesmo. Tem sim, mas com um direcionamento, né? A liberdade dela, a opinião dela, assim, a independência, a autonomia é importante, mas ainda assim com um direcionamento adequado de uma pessoa adulta. Jéssica, e os assuntos que as próprias crianças trazem? Por exemplo, eu já percebi que é muito comum hoje crianças de 10 anos falando de namoro, até menos. 9, 8 anos usando a expressão namoro. Eles não estão namorando nada, mas estão pensando nisso. É um sinal também, ou isso é lúdico? E o que seria, qual seria o momento de agir? Os pais, no caso, né? 9 anos, por exemplo, é uma idade de muita curiosidade, né? 9, 8 anos é uma idade que eles têm curiosidade de tudo, para saber como que eles vieram ao mundo. Isso às vezes até começa antes, assim, esses questionamentos, né? Então, essa idade é onde eles querem saber, onde eles têm curiosidade sobre tudo. Como que eles vão ter essa curiosidade de namoro sem ter visto em algum lugar? Hoje em dia, por exemplo, a rede social, né, está muito explícita, né? Está muito explícita isso, né? Então, o que vai ser o auxílio para isso? A orientação dos pais, sabe? Olha, né, o namoro é assim, assim, assado, mas existe uma fase adequada para isso, né? Às vezes, enfim, se for partir para um lado mais explícito, digamos assim, né, da sexualidade que abrange o sexo também, né? Então, existe uma fase específica, é adultos, né? Você não... Nessa fase que você não está preparado. Então, ir explicando o quanto ele está preparado ou não para algo, né? É óbvio que é preocupante, porque os pais se desesperam bastante, né? E é até compreensível, né? Imagina um filho de 9 anos perguntando sobre namoro. Sim. Então, mas é bem comum que aconteça. Principalmente hoje, em jogos, tem muitas coisas que não estão sendo legais também, sabe? Redes sociais, como eu disse, né? Mas a curiosidade em si vai acontecer. Tá. E é nessa fase mesmo. Com 9 anos é bem comum que queira saber. Mas então é conversa. Enquanto está conversando com os pais, é só ir na orientação. Precisa orientar. E daí, quando começa a notar os comportamentos, de repente vale a pena uma ajuda profissional, que daí é o que você faz, adequado, né? Aí é o mais adequado. Como, por exemplo... Porque tem alguns assuntos que já vão estar encaminhados e daí precisa de uma ajuda profissional. Como por exemplo na educação sexual, né? Eu tenho um adolescente que recentemente, inclusive, precisei fazer uma educação sexual com ele, onde os pais não conseguiram. E assim, é normal, sabe? Porque os pais envolvem um lado emocional, né? Os pais têm esse receio, os pais têm vergonha também. Antes disso, eu fiz a orientação para os pais, claro. Só que, por exemplo, para um profissional, para ajudar... É diferente, né? É muito diferente. Entendi. É muito importante, porque até o adolescente em si, né, ele se sente um pouco... Não que ele não se sinta à vontade talvez. Com os pais, mas como envolve o lado emocional... Né? Exatamente.
Muito bem. Jéssica, agradeço a sua presença. Imagina. Então, Jéssica Silva, psicóloga e que trabalha com adolescentes especificamente, né, minha Adolescentes querida? e adultos. E adultos também. Isso. Muito obrigada, viu? Seja sempre bem-vinda aqui à TV Obrigada. Evangelizar. Obrigada a vocês. Obrigada. Olha, próximo bloco nós falamos sobre endividamento das mulheres, que tem crescido muito. Então você, mulher, está me acompanhando. Você, homem, tem alguma mulher que está aumentando as suas dívidas? Volte aqui comigo que nós vamos ter um especialista falando sobre este assunto. Saímos com imagens de Marabá, cidade que fica no Pará, canais 20.1 e 414. Marabá é conhecida como a terra da castanha, por ter protagonizado a produção de castanha do Pará durante o século XX na região. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com você que me acompanha de todo o Brasil. A gente acabou de falar sobre um tema super importante a respeito das crianças, dos adolescentes, sinais que mostram uma precocidade nessa faixa etária. Então, eu fiquei aqui pensando que você que é família, você que se preocupa com o tipo de conteúdo que seus filhos acessam, você sabe que pode contar com o sinal da TV Evangelizar chegando aí na sua casa. Em muitas cidades, em mais de 2.000 cidades, vamos com o canal aberto. Mas quantas cidades ainda podemos chegar para levar esse conteúdo que é católico, que é de uma forma que contribui com a educação que você já começa na sua casa. E, sobretudo, levando a pessoa de Jesus Cristo, porque essa é a missão da TV Evangelizar. Então eu queria convidar você que se preocupa com esse tipo de valores que nós precisamos colocar dentro das nossas casas, que nos ajude a continuar chegando, não só aí na sua cidade, mas em tantas outras famílias que precisam disso. Por isso a gente colocou aqui o QR Code para que você possa nos ajudar com qualquer valor. De dentro do aplicativo do seu banco você consegue fazer um Pix e assim nós continuamos a nossa evangelização. E muito obrigada a você que já nos ajuda e que continua confiando na TV Evangelizar. E falando em números, isso aqui me preocupou porque as mulheres estão gastando mais ou se endividando mais, 80% a mais que os homens. Será que mudou alguma coisa no cenário? Será que isso é uma expressão de ansiedade? Será que é um comportamento? O que será que mudou? O fato é que, olha só, a Confederação Nacional do Comércio diz que as mulheres são 80% mais endividadas que os homens. Então, deixa eu conversar com a Edenise Aparecida dos Anjos, que é professora no curso de Ciências Contábeis da Uninter, doutora em Contabilidade e Finanças e tem uma linha de pesquisa dentro de contabilidade gênero feminino, né? Seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço também o convite. Exatamente. Então, a minha tese, que foi defendida recentemente, veio trabalhando sempre com a questão de gênero, desigualdade de gênero. Então, sempre buscando entender como que funciona essa estrutura, né? E o que mudou? Mudou alguma coisa? Essa é a pergunta. Recentemente, para as mulheres estarem mais endividadas ou não? Então, quando nós falamos desse endividamento, é importante a gente pontuar que isso já é um reflexo da pandemia. Em 2020, 2021, nós tínhamos aí um endividamento das mulheres de em torno de 67%. Tá. E nesse período nós tivemos desemprego, um crescimento, uma taxa alta no crescimento da informalização. E as mulheres foram acometidas, elas foram as que mais sentiram esse impacto nesse período. Tá. Isso se reflete agora em 2024, quando saiu essa nova pesquisa do CNC, que aponta que as mulheres estão 80% mais endividadas do que os homens, né? Então isso é um fator relevante que vem agravando essa situação, né? Em relação. Mas existe algum fator comportamental? Porque eu consigo entender da pandemia para cá o aumento, mas elas já estavam endividadas na pandemia, né? Então tem alguma coisa provavelmente aí. Será que, por exemplo, as mulheres estão assumindo mais os gastos de casa e daí por isso estão pegando mais empréstimos? Será que as mulheres estão
de repente, com um descontrole emocional? Não sei, tô jogando aqui para entender se existe alguma explicação nesses números, né? Tá, existe 2 fatores que são importantes. O primeiro fator está relacionado com a questão de desigualdade salarial. Tá. No mundo, nós temos aí que 20%, em torno de 20%, as mulheres ganham menos do que os homens. No Brasil, dependendo da região, pode chegar até 27%. Então, isso é muito significativo. E a outra questão é isso que você pontuou. As mulheres, os lares brasileiros estão cada vez mais sendo chefiados por mulheres. E essas mulheres assumem diversas funções. A família, os filhos, às vezes o cuidado com os pais, com idosos, com doentes. Então, essa exacerbação, esse nível acentuado de responsabilidades está gerando, sim, esse descontrole financeiro, que as mulheres chegam lá no final do mês, têm dificuldades lá para pagar o seu aluguel, para comprar alimento. Essa mesma pesquisa do CNC, ele comenta que do 80% desse endividamento das mulheres é no cartão de crédito. Então, eu ia te perguntar se tinha origem disso. Então, não necessariamente é um crédito bancário que ela pegou, um empréstimo, aliás. É algo que é do dia a dia mesmo, assim. Sim, no cartão de crédito e cheque especial. Dura que cartão de crédito a gente não tem como mensurar, né? Será que estão gastando, por exemplo, com aquilo que é a necessidade básica? Será que é um descontrole mesmo de compras? Que pode ser, né? Pode ser de supérfluo também, né? Mas o ponto principal é que está vindo no supermercado. Esses gastos são do então supermercado, tem uma origem, tá. De carne, de alimentos. Às vezes, agora, o cartão de crédito permite pagar luz, pagar água. Com as fintechs, hoje é mais fácil de você abrir uma conta em banco, ter acesso a cartão de crédito. Então, isso também é um fator que vem sendo significativo. Tá? Que a preocupação é 30% da renda das mulheres está comprometida com dívidas. E 80% desses 30% está relacionado com dívidas de sobrevivência, de alimentação, de aluguel e essas questões. Entendi. Elas estão comprometendo 30%, é significativo, né? 30% do que recebem. Exatamente. Tá, houve um aumento da oferta também de crédito para as mulheres, porque eu me lembro que alguns anos atrás havia mais oferta. E quando tem mais oferta, as pessoas acabam aceitando mais sem, de repente, medir aquelas consequências, porque falta muita educação financeira também no Brasil, né? Ou seja, não é só um pontinho, né? Tem várias coisas, acho aí. Sim. O primeiro ponto é esse, que as mulheres assumiram mais responsabilidades. Elas têm mais... as mulheres chefes de família é uma tendência. Elas que estão chefiando, que administram, que fazem todo o cuidado. E a outra questão que nós temos também é a questão da oferta que você comentou. Então, o que acontece? No começo do ano, principalmente, tem muita oferta de crédito. E isso também acaba levando a um descontrole financeiro, que não necessariamente é o do consumo exacerbado, não é o consumo, eu estou comprando para consumir, comprando coisas que eu não preciso, supérfluos. Essa questão, esse alerta que está tendo agora é justamente por conta de onde está sendo gasto esse dinheiro. Tá? Não é exatamente do descontrole financeiro feminino. Sim, sim. Como se diz, pelo aumento de responsabilidades. Entendi. Então, você enxerga alguma solução para isso que as mulheres possam fazer? Existem 2 questões que são importantes. Uma da mulher, que é a questão do planejamento. Não importa onde você esteja, o importante é que você faça as contas. As mulheres têm mais medo de fazerem as contas. Elas têm medo de enxergar. Fazendo, Tem medo de visualizar. Então, faz as contas, por exemplo. Pega um caderninho, coloca lá as contas do mês. Coloca a meta, vai ser isso aqui e é isso aqui. Exatamente. Coloca as continhas do mês ali, vai somando. Se tem acesso à internet, tem computador, faz uma planilha no Excel, faz o controle. O importante é fazer o controle, identificar onde está sendo gasto. O que pode ser cortado? Porque na educação financeira, nós estamos tentando, como se diz, aumentar os nossos recursos, aumentar as nossas receitas. Então, para aumentar as receitas, eu preciso cortar os gastos. Sim. Então, a ideia é que vá fazendo isso, que vá fazendo esse controle, que vá fazendo esse levantamento, até que ela consiga, né, normalmente, voltar a ter um controle. Tá. Então, esse é o principal. Você acha que as mulheres têm mais dificuldade de dizer não para os filhos, por exemplo, para essas questões, ou elas conseguem manter, se elas tiverem esse planejamento, conseguem seguir?
Olha, se nós pensarmos que as mulheres no Brasil, elas ganham em média de 1,5 a 2. A maioria? É. Ganham em média 1,5 a 2. Ou seja, é pouco, né? Muito pouco. Que elas são chefe de família, que elas têm cuidado com os filhos, com aluguel, com luz, com água, com gás. A conta já não fecha, né? A conta já não fecha, sabe? Então, se você for atrelar isso a um consumo, né? Que ela está comprando coisas que são desnecessárias, aí fica muito mais difícil. Mas o que a gente sugere? O que eu posso gastar no cartão de crédito? Né? No cartão de crédito, a gente deixa aquelas contas que são maiores, por exemplo, preciso de uma geladeira, de uma TV, né? De um fogão. Eu preciso comprar roupa e calçado para a família. Então, essa seria uma forma de você usar o cartão de crédito. Uma forma adequada, que você pode parcelar em várias vezes e não vai comprometer a tua renda. Mas quando você começa a fazer mercado no cartão de crédito, aí você já começa a ter mais dificuldades. Começa a pagar a luz no cartão de crédito. Aí as dificuldades começam porque é uma bola de neve, né? Ela não tem fim. Sim, você está colocando aqui a situação da pessoa que já está endividada, né? Então, muda um pouco o raciocínio, entendi. Entendi, sim. Então, acho que agora a mulherada que está nos assistindo aí vai ter que criar coragem de enfrentar o monstro dos números. Eu concordo com você que às vezes a mulher foge disso. Sim. Mas eu acho que seria uma boa solução. Né? Pelo menos para começar entendendo o tamanho desse monstro aí. Sim. E negociar, daí vai ter que negociar também, né? Vai ter que negociar. Vai ter que aprender a negociar. Essas dívidas que eles colocaram não é uma inadimplência, são dívidas atrasadas. Não estamos falando de inadimplência, não. tá. É inadimplência porque está atrasado, mas ainda não é um impagável, né? Isso quer dizer que as mulheres estão equilibrando as contas. Todo mês elas escolhem uma conta que vão fazer o pagamento e vão fazendo aquela... O que é mais importante que eu tenho que pagar esse mês? Sim. E estão fazendo esse tipo de escolhas. E, na realidade, seria muito mais importante se elas conseguissem realmente reduzir para que não tivesse que fazer essa escolha, né? Sim. Porque, assim, desse endividamento, 12% são incobráveis. São dívidas que não serão recuperáveis, né? Então, assim, é importante a gente dar uma olhada nisso também. Que estar endividada não quer dizer que ela não vai pagar aquela dívida. Não significa desespero, né? Isso, mas que ela está tentando equilibrar, Sim, né? Com certeza. Denise, obrigada pela sua presença, viu? Por nos ajudar com isso. E você fique aqui comigo, porque a gente sai para um breve intervalo. Daqui a pouco vamos falar sobre um tipo de óculos que pode te ajudar aqueles que têm deficiências visuais, de uma forma bem especial. Então, volte aqui comigo. Saímos com imagens de Maceió, no Alagoas, canal 414. E em todo o mundo existem 3 estátuas da Liberdade em bronze, que são assinadas pelo escultor francês Frédéric Auguste. É a mais famosa em Nova York e as outras 2 em dimensões menores. Uma está em Paris e a outra está em Maceió, sabia disso? E é uma réplica da original que foi dada de presente aos alagoanos há mais de 100 anos. Já eu volto. Voltamos com você de todo o Brasil para dar boas notícias da área da tecnologia, principalmente ajudando quem tem uma deficiência visual. Então, antes da gente ir para essa matéria, eu quero que você preste atenção nesse recado especial que a gente separou aqui para você. Família Evangelizar, como é importante a gente falar de saúde. Eu quero falar para vocês do magnésio, tão importante para você que anda meio cansado, desanimado, sem energia, sem disposição, aquela fadiga crônica. Sabe quando você não encontra ânimo para nada? O magnésio ele é importante porque ele vai nutrir o seu corpo. É isso mesmo, nutrição. Levar vitaminas, sais minerais para o seu corpo, melhorando a sua ansiedade, o seu estresse, o seu cansaço, dormindo melhor. E com o magnésio, ele trabalha as inflamações. Para você que tem dor, ele é excelente. Liga agora, 0800 591 8773. Você só começa a pagar daqui 45 dias no carnezinho. Não precisa ter dinheiro e nem cartão. 0800 591 8773 e aproveite! Bom, então vamos falar sobre esta tecnologia que promete trazer mais autoestima para quem tem deficiência audiovisual, para quem
precisa de mais independência. Olha só, foi o Instituto Braille do Espírito Santo que recebeu 7 óculos que se chamam Orcam My Eye 2.0. E ele utiliza de muita tecnologia para fazer esse auxílio visual. Preste atenção nessa matéria que nós preparamos para você. Manuel Peçanha, radialista da Rádio Espírito Santo, recebeu um dos óculos doados pelo governo do estado para o Instituto. Ele, que também é presidente da instituição, está comemorando a entrega dos equipamentos. Esse óculos ele tem capacidade de gravar aproximadamente cerca de 250 fisionomias de pessoas. Quando essa pessoa passa perto de você, sem falar nada, o óculos já denuncia. E a minha filha já fez esse teste e é muito importante, ele ajuda bastante no dia a dia da pessoa. Giovana frequenta o Instituto há 34 anos e disse que a nova tecnologia vai ajudar na formação acadêmica dela. Pretendo me inscrever para me matricular no mestrado na UFES. Então o meu local de estudo vai ser aqui, pode ter certeza. E esse óculos? Ele vai ajudar a ler os livros que eu não consegui ter acesso na internet. Eu vou poder pegar o livro na biblioteca da UFES e vou poder ler. Os óculos vão promover a inclusão social e melhorar a qualidade de vida das pessoas cegas. O Instituto recebeu 7 unidades que serão usadas pelos deficientes visuais que frequentam o espaço. O Instituto Braille possui atualmente 300 cegos cadastrados, com uma frequência semanal de 60 usuários. E aproveitando que agora há pouco nós estávamos falando sobre dívidas de mulheres, essa matéria vai ajudar, viu? Porque a educação financeira é algo que faz realmente diferença porque você aprende a lidar com os números. Essa matéria mostra que tem boletos também que se atrasam, não é apenas cartão de crédito, não. Então a gente precisa sim estar mais atento àquilo que está aqui na nossa cabeça. Preste atenção. Quem olha para a alegria de Juliana não faz ideia dos desafios que ela enfrentou na vida financeira. Eu acho que eu gastava mais do que o que eu ganhava, mesmo não procurando entender se era isso que acontecia. E a outra situação financeira, que foi uma situação financeira um pouco mais delicada, foi quando eu diminuí bastante o meu padrão de vida, porque eu diminuí a renda que eu tinha. Eu passei a viver com o básico. Larissa também passou por essas dificuldades e isso teve grandes impactos emocionais na relação com a família. O dinheiro não ficava. Ele entrava, eu vi o fluxo grande, mas saía na mesma proporção. E afetou o quê? Meu relacionamento com meus filhos, com minha família, com meu marido, entendeu? Então, entrou em crise em todas as áreas da minha vida, porque eu estava triste, com meu sonho indo embora. Buscar um salário melhor é o primeiro passo para se sair de qualquer dificuldade financeira. E uma pesquisa realizada nos Estados Unidos e também por um site de relacionamentos aqui do Brasil comprova isso. No levantamento, realizado com mais de 42 mil entrevistados com idades entre 18 e 65 anos, mostra que as pessoas se sentem mais felizes quando são bem remuneradas. E, com isso, tendo impacto na autoconfiança e na alegria de cada uma delas. Mas os especialistas em gestão financeira fazem um alerta. Não basta apenas ganhar mais, é preciso saber gastar bem esse dinheiro. Independente do quanto que você ganhe, se você não souber controlar, se você não entender para onde esse dinheiro está indo, você vai acabar fazendo escolhas que te colocam em situação delicada. Um relatório do Instituto Locomotive da MFM Tecnologia, divulgado em dezembro do ano passado, mostra que 8 em cada 10 famílias brasileiras estão endividadas. Ganhar mais é apenas um dos 5 passos para exterminar as dívidas e equilibrar as contas. Esse dinheiro salvador pode vir de rendas extras. A segunda tarefinha de casa é anotar todos. Mas eu falei todos os gastos para saber exatamente onde o seu dinheiro está indo. O terceiro passo é identificar o quanto você ganha e de onde vem esse dinheiro, para saber onde está o desequilíbrio das contas. O quarto passo é construir um cronograma das dívidas. Afinal, não dá para eliminar todas da noite para o dia.
A última etapa é criar um planejamento de curto, médio e longo prazo e se comprometer a cumprir as metas pessoais para se libertar das dívidas e se disciplinar. Como a gente ainda não tem isso estruturado dentro do sistema educacional, nem na escola básica, nem nível superior, escolas técnicas, então cada indivíduo vai ter que procurar fazer esse movimento. É com dinheiro que se conquista sonhos, como a casa própria, por exemplo. Juliana e Larissa hoje vivem uma vida muito melhor, depois de terem vencido as travas que impediam se livrar das dívidas e conquistar o sucesso financeiro. A gente não pode se culpar por se endividar. E eu acho que a primeira saída é essa, assim, é você não se culpar e buscar realmente ajuda, se possível, e se organizar minimamente para poder construir uma saída. Melhora todas as áreas de sua vida, né? Você poder ter um momento de lazer com seus filhos, poder sair para jantar com seu marido, pensar em uma viagem de férias. Meu Deus, isso para mim era tudo impossível. Então, e você saber que através do trabalho que você ama, né? Você não vai precisar abandonar esse sonho, foi maravilhoso para mim. E hoje eu me despeço de você, mas nós temos um novo encontro. Você já sabe que estou aqui, te fazendo companhia de segunda a sexta-feira, às 3h30 da tarde. Por enquanto, continue na nossa programação, que é pensada sempre para você e para sua família. Fica com Deus.